governo do Estado. Então era coisa natural que eu herdasse o espaço, porque ele teria direito à reeleição. Se ele tivesse continuado, tivesse direito à reeleição, eu não disputaria. Porque seria uma afronta. Não há essa possibilidade, não faria isso. Então, como ele me comunicou, eu vou ser candidato a governador, vou sair, está aí o espaço, ou você ocupa. Aí nós pegamos e montamos um bloco de partidos naquele momento. Que nós chamamos de blocão naquele momento. E esse bloco tinha também os partidos de oposição, porque havia uma insatisfação muito grande com o PT. O PT estava, naquele momento, eu falo dentro do Congresso, os parlamentares do PT do Congresso estavam tomando todos os espaços. O que acontece? Eu vou te dar um exemplo clássico. Você tem um município aqui de 30 mil habitantes. Certo. Aí você tem um deputado que é o mais votado aqui, que é do Partido A. O cara do PT estava entrando nesse município com a máquina do governo federal e tentando tomar os votos do cara que estava lá. Isso acontecia em quase todos os lugares do Brasil. Todo mundo percebendo que o PT ia dominar tudo. Estava querendo dominar usando a máquina. E tirando o mandato deles. É o que ia acontecer. Claro. Então, qual era a reação? Bom, vamos reunir. E essa reunião se deu em torno de quem? Sob a minha liderança. E aí a gente passou a montar um bloco de partidos, isso em 2014. E aí nós passamos a dominar. 2014... Quando que acontecem as manifestações? Não, foi 2013. 2013, né? Já nas manifestações, rua, porque as manifestações era uma discussão sobre a representatividade do Brasil. Exato. Era a crise de representatividade. E a Dilma resolveu reagir a crime, sabe fazendo o quê? Mandando proposta de emenda constitucional para fazer o voto em lista. O quê? Ela mandou 5 propostas de emenda constitucional propondo uma reforma política, entre elas o voto em lista. Erro de e eu estratégia. enterrei todas as propostas dela na comissão. Enterrei tudo. Combinado com os partidos de oposição, a gente não andava nada com aquilo, enterramos e acabamos. E aí, óbvio, começou a gerar o atrito, óbvio. E quando chegou no início, a gente, nós temos que enfrentar o PT, de qualquer maneira. Então, como é que a gente vai enfrentar? Vamos fazer um bloco. Certo. E desse bloco, naturalmente, sairia o candidato a presidente da Câmara depois. E veio o processo de reeleição. Quando termina o processo de reeleição... Não, mas você é eleito facilmente? Não, calma. Isso foi em 2014, no processo legislativo. Tá. Foi o processo de reeleição da Dilma. Não, tô falando como presidente. Não, isso foi em 2015. 2015. Estamos em 2014, tá? Estamos em 2014. Houve a eleição, que foi a reeleição da Dilma. Eu naquele momento... Foi apertada, Foi apertada, a qual eu não apoiei o PT. Eu eleitoralmente não apoiei o PT, embora o PMDB, o partido que eu estava na época, apoiando. Mas a gente, na convenção, deu a legenda para o Michel continuar candidato, mas o partido dividido, cada um foi para um lado. E tanto Você não apoiou publicamente, então? Não. Tanto que a convenção foi 58% a 42%, mais ou menos, de votos do PMDB, mesmo com esse acordo. Então, foi uma coisa apertada e eu dizia o seguinte, a gente fez um acordo aqui, deixa o Michel ser candidato. Agora, cada um vai para um lado, e cada um foi para um lado. O que nós fizemos a partir daí? Terminou a eleição, com a eleição da Dilma. Obviamente, eu não tendo participado, mas imediatamente quando terminou a eleição, o que eu fiz? A bancada do PMDB, que havia sido bastante alterada em função da eleição, eu trouxe ela toda para mim. Todos eles me apoiaram integralmente para eu continuar líder e colocar a minha candidatura. O pessoal que estava ligado ao PT? Sim. É mesmo? Sim. Porque havia essa insatisfação que você falou. Havia essa insatisfação. Entendi. E a minha liderança era uma liderança por eles aceita e reconhecida como boa para eles. Porque um líder, ele tem que fazer aquilo que os deputados querem, não tem que fazer aquilo que ele quer. Muita gente pensa, ninguém se sustenta líder se não fizer o que você acha que é certo. Claro que não. Você tem que fazer, você tem que pegar... Muita reunião, fazer a maioria você tem que ir com a maioria. Como eu sempre agia assim, eu convencia eles do que eu achava que era melhor. Às vezes eu não convencia e eu tinha que me render. Então fazia parte do processo. E terminou a eleição, eu imediatamente fui candidato a presidente da Câmara com os outros partidos que já estavam comigo. Era natural isso, porque o Henrique não tinha disputado. E aí eu fui para a campanha. E o PT resolveu lançar candidato para me enfrentar. Que era? Que foi o Quinalha, Arlindo Quinalha. E o que aconteceu? Ele teve o mesmo número de votos que a Dilma teve numa votação do impeachment da Câmara 1 ano e 4 meses depois. Ou seja, a Dilma já tinha perdido a base. Porque a reeleição dela foi um processo que houve um estelionato eleitoral. Ela maquiou a situação econômica aqui. Total, né? Então, o que aconteceu? Quando terminou a eleição... Só para dar um contexto, né? Ela segurou os preços de... Não, as chamadas pedaladas fiscais, que as pessoas têm dificuldade de entender... É uma coisa tão... Que não foi a motivação do impeachment. E pedalada parece uma coisa... Não foi a motivação do impeachment, não foi. Pedalada fiscal é a utilização de bancos públicos para pagar despesas do governo. Tá. Foi feito por ela na eleição, a Caixa Econômica pagou o Bolsa Família,
O Banco do Brasil pagou o crédito agrícola, mas isso ela fez no mandato dela primeiro, em 2014. Ela não fez isso no segundo mandato. Eu não aceitei pedido de impeachment por causa da pedalada fiscal. Ah, não? Não, claro que não. Porque terminou, não poderia? porque é o mandato anterior. Como é que eu vou responsabilizar por um mandato que acabou? Só a Aécio tivesse ganho a eleição. Exato. Eu ia responsabilizar ela por quê? Ela já não é mais presidente. Ela teve o impeachment dela aprovado por uma razão muito simples. Ela pagou as pedaladas fiscais em 2015, aí ela teve um problema de alteração da meta fiscal, que ela tinha uma previsão orçamentária de ter um superávit que virou um déficit. Só explica pra gente o teto fiscal, o que é esse teto? Não, quando você aprova o orçamento, você tem que ter uma previsão se você vai ter déficit ou superávit fiscal. O que significa isso? As despesas e as receitas da União, despesas fora as despesas de capital, as despesas da dívida. São as chamadas despesas correntes com as receitas correntes. Que isso dá para prever tranquilamente? Não, você prevê, claro. Se a despesa é previsível, está lá toda contratada. A dívida é que você acumula, não faz parte do déficit fiscal. Então você gera um superávit ou gera um déficit. Você arrecadou X de imposto e gastou Y que é o básico de uma conta. Você pode dar negativo ou pode dar positivo. Então o que acontece? Ela tinha uma previsão de 80 bilhões de superávit e virou 20 de déficit. O que aconteceu? Até aí, tudo bem, isso pode acontecer. Não é o correto, mas não é o bom, não vou nem a palavra correta, mas o que aconteceu? Ela mandou um projeto de lei ao Congresso para alterar a meta. Até aí é do jogo, ela podia fazer. Podia fazer isso. Podia fazer. Congresso aprovando... Porque assim, acontece no meio do processo, ela fala, putz, não vai dar para... Não vai dar para cumprir mais o projeto. Se o Congresso aprovar, tá tudo bem. Mas o Congresso tem que aprovar. Só que antes... Sabendo que vai ter déficit. Sabe. Só que antes do que o Congresso aprovasse, ela editou 5 decretos executando orçamentariamente como se o Congresso já tivesse aprovado. Gastou um dinheiro que ela não tinha. Que ela podia até ter o dinheiro, ela não tinha autorização legislativa para isso. Então o que aconteceu? Esses 5 decretos dela, que ela editou em agosto, foram a base do pedido de impeachment que gerou o impeachment dela. E esses 5 decretos foram julgados, porque o Senado julga, como eu falei. O presidente da Câmara abre, o plenário da Câmara autoriza, o Senado julga, como eu expliquei agora há pouco. Certo. O Senado julgou 2 desses 5 decretos como ela culpada. Então ela foi condenada por isso. Então, isso que é a razão do impeachment. O resto, tudo é história. Tudo porque pra gente foi pedalada fiscal. Zero. Não foi pedalada fiscal. Mas por que ficou essa história, então? Porque o Tribunal de Contas rejeitou as contas dela, teve uma confusão, mas rejeitou as contas de 2014. Eu falei isso claramente sempre. Mas as pessoas, infelizmente... Então, deixa eu entender. Você, como presidente, é você que decide... Se autoriza, se caminha. Se eu não tivesse autorizado, não caminhava. Não caminhava. Não caminhava. E aí... Tem a narrativa do PT de que você só autorizou porque o PT não ficou contigo na sua defesa, né? É muito simples você entender isso. Mas em primeiro lugar, não, isso tem essa narrativa deles, não tem? Tem essa narrativa, como tem a narrativa de golpe. Antes, né? Não. A narrativa do golpe também. Primeiro, o seguinte, a história do PT, que o PT não ia ficar contra mim no Conselho de Ética, isso é uma bobageira, porque não importa se o PT ia ficar favorável ou contrário no Conselho de Ética. Mas tinha possibilidade de ficar? Não. Pelo contexto que você está me falando... Mas não importa. O PT podia ficar favorável. Eu podia ganhar no Conselho de Ética, não ia alterar nada. Porque o responsável é o plenário. Se você ganha no Conselho de Ética, não adianta nada. Você ganha no Conselho de Ética. Se o parecer no Conselho de Ética for rejeitado pelo plenário por maioria de votos, está cassado. Entendi. É automático. Então essa história que o Conselho... É irrelevante o resultado do Conselho de Ética. É irrelevante, é só para matéria jornalística. Importante é a votação no plenário. Entendi. E iria para o plenário de qualquer maneira. Eu obrigatoriamente teria que ir. Com qualquer resultado no Conselho de Ética, obrigado ao plenário. E mais, eu autorizei a abertura do processo de impeachment no dia 2 de dezembro de 2015. E autorizei nesse dia por uma razão muito simples. Porque o Congresso Nacional havia conseguido, o Renan Calheiros era o presidente do Congresso, ele havia feito um acordo e botou para votar nesse dia e ia aprovar a mudança da meta fiscal. Se eu não coloco nesse dia, se eu não assino nesse dia, ia ser sancionado, acabou o crime. Ia perder... Perdi a oportunidade. Porque eu não queria fazer nesse dia, porque eu não queria... Tinha um recesso. Eu não queria que o impeachment andasse durante o recesso, porque não ia andar, não ia abrir a casa, ia esfriar. Entendi. Então o que aconteceu? Eu ia segurar até a volta do recesso. Mas eu já tinha, para contrapor esse argumento do PT, também está no meu livro, tá? Tá. Eu, 29, ou 28, ou 30 de outubro, antes do feriado de 2 de novembro de finados, eu assinei o impeachment. E entreguei para o secretário-geral da mesa, mandei ele botar no cofre. E disse o seguinte: se eu for afastado de madrugada... Essa narrativa não tem a ver, porque foi antes... Eu estou dando fato. Se eu morrer, se me matarem, se eu for afastado,
publica. Tá aí o mesmo? secretário-geral da mesa, o Silvio Avelino, para poder confirmar se eu não fiz isso. Você colocou num cofre para... Ele botou no cofre da Secretaria, eu entreguei na mão dele assinado. Entendeu? E esse está lá, essa história. Está bem descrito com os detalhes no livro. Está aí ele de testemunha para dizer que eu não entreguei para ele. Tanto que no dia 2 de dezembro, isso aí, Silvio, traz para cá. Mora. E aí, você estava me falando, para acontecer um impeachment precisa... crime de responsabilidade, a perda do apoio popular e a perda do apoio congressual, que é a consequência da perda do apoio perda popular. do apoio popular, ok. Ela estava no pior 5% momento. 5% de ótimo. 5% de ótimo. Pessoal na rua querendo ela fora. E o crime de responsabilidade você explicou aqui. E essa maioria, por que ela acontece? Ela acontece primeiro, é o que eu digo. A perda do apoio popular leva a perda do apoio congressual. Uma coisa leva quase. Ninguém quase. quer ficar contra a opinião popular. Mas aí eu coloco muito bem isso no livro, né? Eu cito aí o Ciro Nogueira, que, enfim, é meu amigo, mas eu acabei citando, porque diz o seguinte: a gente não tira presidente, a gente põe presidente. Então você não tirou a Dilma, você botou o Michel. Exato. Então, na verdade, e aí eu cito bastante o papel do Michel no impeachment, quer dizer, que eu deixo isso claro. O Michel que também ficou como traidor, né? Não, traidor, sim. Não, pro PT, né? Que sim, ele pode até interpretar. O Michel não me pressionou a aceitar o pedido de impeachment, não, em nenhum momento. Mas o Michel trabalhou para o impeachment ser aprovado. Exato. Ele trabalhou, igual o Itamar trabalhou para o Collor ser aprovado. Não se iluda, não. Ah, é? Não se iluda, não. Então, isso está tudo no livro, bem descrito. O Michel negociou todo o governo para poder aprovar o impeachment com todos os partidos. Sendo vice da... Isso é fato. Está lá descrito no livro, com detalhe, negociação, dia e hora, com quem. Mas eu imagino que tinha uma pressão do PT em relação a ele para isso não acontecer. E quando não, naquele momento já estava. Ia votar. Ia votar. Virou uma eleição direta, né? Se Michel ou Dilma fica presidente da República numa eleição direta. Acabou virando isso. Exato. Isso aconteceu. Essa é a participação. E como que foi toda essa panela de pressão aí? Como que foi para você isso daí? Porque você estava tomando porrada de uma parte da população, de uma... Mas natural, né? Eu já estava tomando a porrada antes do impeachment. Isso é bobagem. O PT já me batia na rua. Não pense em você. Eu fazia um projeto Câmara itinerante, que eu levava a Câmara nos estados, fazia uma série de atividades. O PT, em todos os lugares que eu ia, botava grupo para poder... Manifestação. Isso em todo quanto é lugar. Então eu já estava em guerra com o PT. Esquece isso. O problema, o PT é isso aí, não muda nada. Então, a guerra com o PT, ela continuou e é uma das razões até pelas quais eu estou me candidatando, sou pré-candidato para disputar de novo o mandato, é para enfrentar o PT mesmo, não há dúvida disso, todo mundo sabe disso, entendeu? Eu sou adversário do PT mesmo, não sou inimigo de ninguém, mas adversário sou das políticas públicas, das práticas do PT, então isso aí a gente vai. Agora, esse processo, obviamente, ele ia acirrar, mas naquele momento as ruas estavam a favor do impeachment. Esse é o problema. E essa narrativa do golpe, qual é a base para quem fala que foi golpe? Qual é a narrativa do golpe? Foi golpe com o Collor ou não foi? Acho que não. Eles acham que não, eu até acho que foi. É mesmo? Porque foi pelo motivo errado. Qual é o crime de responsabilidade que teve com o Collor? Nenhum, né? E quem patrocinou? Aí depois o PT entrou com o pedido de impeachment do Fernando Henrique Cardoso. Lembro bem. Quem entrou foi o próprio Quinalha que me enfrentou. Aliás, ele entrou com recurso. Ele não foi o autor do pedido de impeachment, mas o recurso é dele. O PT entrou com o impeachment do Fernando Henrique. Michel Temer era presidente da Câmara. Michel rejeitou. Eles entraram com recurso, levaram para a votação do plenário e perderam. Depois eles entraram com o impeachment do próprio Temer. Depois eles ganharam a eleição, né? Aí não, são os impeachment. Aí passa a ser tentativa de golpe, o impeachment contra eles. Aí eles entraram com o impeachment do Michel Temer também. E do Bolsonaro entraram com os 50. É quase um por semana, né? É mais ou menos assim. Mas por que o da Dilma eles falam que foi golpe? Porque é contra eles. Só por causa disso? Só. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, querido. Simples assim. E sustenta até hoje, né? É narrativa. Eu sou golpista, o Michel é golpista. Exato. É como ele sustenta uma história absolutamente fantástica, dizendo o seguinte, que eu fiz pauta-bomba para poder inviabilizar o governo da Dilma. Aí outro dia tem um negócio... O que é uma pauta-bomba? Pauta-bomba é aquela que vai dar despesa pública, aumentar a despesa pública pela pauta do Congresso. Quem fez isso foi o Rodrigo Maia. Aumento de salário, por exemplo. Ah, tá. Aí você onera o tesouro. O Rodrigo Maia fez isso de montão para arrebentar o governo do Bolsonaro. Isso fez sim. Agora, que pauta-bomba eu fiz? Ele não consegue me mostrar. Pelo contrário, todas as propostas que a Dilma mandou, inclusive de aumento de impostos, foram aprovadas por mim.
O que acontece? Porque ela não tinha a maioria. Então, às vezes, ela mandava uma proposta, entrava com destaque, Batia e perdia em voltava. plenário, não tinha jeito, ela era obrigada a vetar alguma coisa. Isso acontecia. Agora, teve uma série escrita, impressionante isso, né? Que as pessoas às vezes não têm memória e não vão no detalhe. A Folha de São Paulo fez uma série sobre os ministros da Fazenda da década. Todos eles escreveram um artigo. E o Joaquim Levy, que era o ministro da Dilma, escreveu um artigo mostrando as realizações que ele fez com o ministro da Fazenda da Dilma nesse ano de 2015. Todas as realizações dele era que o Congresso tinha aprovado aumento de receita para ele. Ou seja, que pauta-bomba que eu fiz. Exato. Aí no livro eu cito os trechos do artigo dele, porque cito tudo para mostrar qual é a pauta-bomba que eu fiz. Mostra qual é a pauta-bomba que eu deu fiz. mais dinheiro. Então o PT gosta de rotular, é golpe, é pauta-bomba, faz parte do discurso político deles. E eles vão muito aquela história que uma mentira repetida vira verdade. E aí acusa os outros de fascista. Isso é fascismo, né? Eu acho que foi nessa época que começou. Eu acho que começou essa dicotomia, essa briga de eles contra nós, não foi? Não, já no Collor começou. Então, mas a polarização, essa polarização... O Collor era a direita e a esquerda ali era o Brizola. O Lula tomou o lugar do Brizola no processo eleitoral. E não largou mais. E o Collor, pelo impeachment, o PSDB tomou o lugar do Collor. E o Bolsonaro tomou o lugar do PSDB pela derrocada do PSDB naquele momento. E aí aquela situação com a Aécio contribuiu muito. Porque foi escalando, mas eu acho que nesse segundo mandato da Dilma, isso foi às alturas, não, né? Mas esquece, antes de começar o segundo mandato já estava na altura. Eu fazia campanha de presidente da Câmara, antes da Dilma ter tomado posse no segundo mandato, e viajava nos estados, eu já pedi o impeachment dela antes dela tomar posse. Era surreal. Já estava essa situação. Eu me lembro que 30 dias depois, ou 15 dias depois que eu assumi a presidência da Câmara, eu entrei num voo internacional, um feriado de carnaval, aí tal, num avião, cheguei em Portugal, na rua em Portugal, pediu impeachment já. Eu falei, cara, a mulher acabou de tomar posse e já está pedindo impeachment. Surreal. O fato de você se eleger com uma proposta e você dar uma cavalo de pau em seguida, a população perdeu a credibilidade. Ela começou o segundo mandato dela já velha, já cansada. A população já estava com raiva, já estava querendo trocar. Então, saiu da eleição, teve uma vitória eleitoral e uma derrota política. Essa que é a verdade. Assim como aconteceu com o Fernando Henrique em 98. O Fernando Henrique em 98 fez um estelionato igualzinho a Dilma fez. Ele não tinha reeleição, ele era contra a reeleição. Isso primeiro é a reeleição. A reeleição, que aliás é um dos grandes males do país, acho que eu aprovei isso como presidente da Câmara, o Senado está parado lá. Aprovei. Isso é essencial, Eu aprovei. Não, isso é o fundamental e a razão do problema que a gente tem. Também acho. Então, porque a partir do momento que o cara ganha, a pessoa ganha, fica trabalhando para a reeleição. Já esquece o problema do Brasil. Você pensa em presidência da República. Agora imagine 5.500 municípios. Exato. Exato. Pior ainda, porque muito pior. É um problema e elevado. Isso aí serve para a formação dos deputados. Porque são os municípios que apoiam a eleição dos deputados. E não tem a menor chance disso mudar? Tem que mudar. Já aprovei na Câmara, só queria aprovar no Senado. E por que não muda? Claro. Agora, se o Lula ganhar a eleição, eu não vou querer aprovar, que ele vai querer a reeleição, né? Claro. Se o Bolsonaro vencer, é problema, né? tem chance da gente Mas o próprio Bolsonaro era contra a reeleição. Sim, mas não acabou com ela. Tá aí, o que ele vai fazer? Então, ele vai ser o bobo? Mas ele também não fez força nenhuma, né? Não, mas é um problema congressual. Porque foi eu aprovei a reeleição sem nenhum governo me pediu ficar contra. Eu aprovei, ponto. Tinha que acabar com isso. Aí você não pode. Se pode a reeleição, ele vai ser, não, eu sou contra a reeleição, não disputa a reeleição. Não, tá lá a reeleição, a legislação permite. Mas era de campanha, era promessa de campanha. Não, e não vai disputar a reeleição se existe reeleição, mas não aprovar o fim da reeleição, vai fazer o quê? Eu acho que nunca vai passar isso, infelizmente. Tem que passar, tem que aproveitar. Eu acho que se o Bolsonaro vencer, tem um momento bom para passar. Claro, agora sim. Entendeu? Agora, se o Lula voltar realmente, eu acho que ele não vai querer abrir mão. se reeleger. E o pior é que a reeleição, os Estados Unidos é o único país presidencialista mais desenvolvido que tem o presidencialismo. Que permite a reeleição. Que na verdade, eles falam que é o meio do mandato que é um tipo um voto para vice-contínuo. É um plebiscito. Mas só que o cara disputa a reeleição lá. O Obama pode voltar a disputar alguma coisa hoje ou não? Não. Não, né? Não. Aqui o Lula ganhou 2. É verdade. Ele tá pode voltando para ficar mais 2. No máximo 2 e acabou. Aqui o Lula pode virar rei. Exato. Vira rei. Não tem limitação nenhuma. Não tem limitação. São umas aberrações mesmo que tinham que mudar.
Mas vamos tentar entender, então, esse momento pós-impeachment e o Lava Jato, que foi o que parou o país e tal. Até quando a gente anunciou, né, que você vinha aqui, a gente teve várias manifestações. Exato. E eu queria saber o que... Espero que tenha alguma favorável. Pouquíssimas, né? Foram poucas. Pouquíssimas. Foram Por que esse ódio tão grande? O que acontece? Talvez porque as pessoas não conhecem, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente perguntando, mas ele não tá preso? Porque tem muita gente ainda achando que estava preso e tal.